mas foi-me dada a incumbência de ministrar uma palavra. E eu então busquei uma palavra. E a palavra está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28. Examine-se, pois, cada um, a si mesmo. Eu fiquei meditando depois que o pastor me deixou e disse que eu teria um tempo. Eu disse: que preciosidade é essa? Sendo que numa maior ordenança que o Senhor deixou, Ele coloca a responsabilidade sobre a minha pessoa. Isso é fantástico e é, no mínimo, desconcertante ao mesmo tempo. Porque como pode, o Senhor disse: está aí feita a minha ordenança, esse é o meu corpo, essa é a vida. Quem não participar, morre. Quem participar tem vida, quem não tem, tem morte. E de repente Ele coloca isso sobre a minha responsabilidade para examinar se eu devo ou se eu não devo. Isso é uma grandíssima responsabilidade, uma confiança. Mas nenhuma confiança é dada sem responsabilidade. Qual critério então eu vou usar? Qual critério eu utilizarei para fazer esse exame de mim mesmo? Sendo que eu tenho que fazer com o coração, e o coração, como nós já aprendemos na EBD pela manhã, não é essa bomba que bombeia o nosso sangue, porque ele pode ser trocado. E é tanto que pode ser trocado, que as pessoas ficam pensando que se quando é trocado, a pessoa também não é mais o mesmo. Eu me lembro de um membro da igreja em que me procurou porque o irmão maestro da igreja passaria por um transplante, e ela um dia chegou desesperada, dizendo que tinha passado a noite toda sem dormir por causa da cirurgia, do transplante, mas principalmente por causa de uma coisa. E ela diz de uma maneira bastante inocente: será, pastor, que meu marido ainda vai me amar? Como isso é enigmático, não é? Mas eu percebi a inocência. Ela disse: está trocando o centro do sentimento, mas não é essa bomba. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 3, que é um entendimento. E como é que nós vamos, que a Bíblia, ela fala desse coração como entendimento, mas para nós entendermos que tem que ser nessa linguagem nessa linguagem da vida, do humana, fala do coração. Apesar de que o Antigo Testamento fala que as emoções você sente no ventre. E parte tem razão. Quando você sente um grande susto, o coração dispara, mas o frio vem na barriga, vem no ventre. Os antigos entendiam que era por aqui. Então, às vezes, nós temos dificuldade de localizar onde é que está o termômetro para as decisões. E quando coloca no coração, aí complica, pastor. Porque vem Jeremias 17, ele diz que o coração, ele é extremamente enganoso. Extremamente enganoso. Ele é de todo mal. Como é que eu vou usar então esse meu entendimento e esse coração que é enganoso para avaliar se eu devo ou não participar desse momento? Aí vem a palavra tentando fazer na nossa mente, trazer o entendimento. Vem a palavra dizendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus. E se o nosso coração não nos condena,
Deus nos dá todas as coisas, porque o texto fala de relacionamento como filho. E como isso é complexo. Se o nosso coração não nos condena. E como é difícil nós analisarmos o nosso coração. Davi entendeu isso numa tremenda grandeza, que em uma oração profunda ele diz: Deus, sonda-me, sonda o meu coração. Quando o texto diz sonda-me, que ele está dizendo: vira-me do avesso e vê se há alguma coisa mal e conduz no caminho da tua justiça. Porque ele entendeu que ele já não tinha o domínio completo do coração. E isto é seguro, porque quando eu confio em mim mesmo, aí se cumpre a palavra de Jeremias, que enganoso, maldito é o homem que confia. Em quê? No próprio homem, na sua força, nas suas emoções. As pessoas olham esse texto e pensam que é maldito o que confia no outro ser humano. Não. Ouço as pessoas dizer: não, eu não vou, é por isso que eu não confio. Aquela pessoa me deu prejuízo, o outro também, é por isso que eu não confio. Não, o texto não diz isso. Maldito é aquele que confia em si mesmo e faz de si o centro das suas decisões. Mas a Bíblia está dizendo que sou eu que faço essa análise. E eu pensei, diante mais uma vez desse ato, como é que eu vou fazer a minha avaliação se o coração é enganoso? Ele precisa estar num relacionamento com Deus para que todas as demais coisas sejam aprovadas. Porque quando o texto diz: se o meu coração não nos condena, ali está tratando o relacionamento como filhos, com gente. E o nosso grande problema no coração é relacionamento com gente. E nós não temos como fugir de gente. Que todos os dias, esse coração que ama o Senhor, ele pode ficar chateado, ele pode ficar aborrecido por palavras, por ato, por atitudes alheias e por nossas mesmas. E quando eu olho então, eu disse: então eu sou incapaz de participar dessa realidade. E eu me recorri então a uma ilustração, e eu vou tomar aqui esses 15 minutos da ilustração, e eu fui para Gênesis. Vamos buscar então no pai da fé. Quem sabe ali tem uma explicação para esse conflito, de como a gente faz para fazer com entendimento, para fazer para edificação, para não fazer para condenação, para não fazer para a morte. A morte não é aqui no sentido físico, mas no sentido espiritual, porque tem tantas pessoas que aparentemente estão vivos, mas na verdade estão mortos, seus sentimentos já foram. E algumas pessoas que estão às vezes permeando em muitas igrejas por aí, em que eles vão, eles cantam, eles aplaudem, eles vão, mas quando volta para casa, quando sai da porta para fora de algum templo, parece que o vazio tomou conta, porque parece que a comunhão estava só aqui, a graça, mas quando ele põe o pé para fora, ele se sente só, porque está faltando um relacionamento. Santa Ceia é relacionamento com o próximo e é com Deus. Bom, procurei então aqui o pai da fé, Gênesis 15. Eu resumindo, eu encontro Deus depois dele ter chamado Abraão. E ele chega a um momento que ele chama Abraão para perto e diz: Abraão, eu sou o Senhor. Fui eu que te tirei lá de Ur. Nós só estamos aqui porque foi Deus que nos tirou de uma vida que não lhe agradava, nem a Ele e nem a nós mesmos. Foi Ele.
não foi por minhas obras, não foi pelo meu mérito, não foi pela minha formação, não foi pela realidade social, financeira, cultural, não, pela questão genealógica, familiar, não. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Ele que diz a Abraão: fui eu que te tirei de... Mas por quê? Deus estava dizendo que foi Ele. Abraão sabia disso. Vamos fazer aqui uma rápida trajetória. Abraão havia saído lá de Ur e veio já pelo caminho com alguma desobediência. Porque o Senhor disse: vem, sai da tua parentela, sai com os teus. Ele trouxe quem? Ló. Então ele já vinha com a bagagem extra. E sabe que Deus, na sua aliança, na sua intimidade, Ele exige exclusividade na aliança. É eu, ele, eu e mais ninguém. Outras pessoas poderão ajudar ou poderão atrapalhar, mas a aliança ela é individual. E quando ele chega em Siquém, e depois ele vai para Betel, ele olha aquele lugar que Deus estabeleceu como terra da promessa, está seco. É um retrato de, às vezes, as pessoas vêm para a graça em Cristo, pensando que todas as coisas serão resolvidas. E a teologia da prosperidade diz: vem, todos os seus problemas serão resolvidos, você não terá mais problema, você vai ser próspero. Eu não sou contra a prosperidade em Deus, mas às vezes é vendido um evangelho de que não tem problema. E de repente a pessoa vem para a graça, ele recebe a Cristo e no outro dia a luta começa. Por quê? Porque alguém perdeu, o inimigo perdeu e ele não vai ficar satisfeito. E a pessoa diz: mas parece que quando eu estava lá estava tudo bem, agora que eu vim para o lado de cá, que luta é essa? Abraão estava no centro da obediência ao Senhor. Quando chegou lá, estava seco. Ao invés dele pedir: Senhor, o Senhor me enviou para cá, mas a terra está seca. Ele ouviu dizer que lá no Egito tinha abundância. Vou para lá. Deus não chamou para o Egito. Deus chamou para Betel. Ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele dá uma, vou chamar aqui de derrapada, daquela terrível. Sabe quando nós estamos em uma situação difícil, que você tem dificuldade de falar a verdade, e se você falar mentira, você mentir é complicado, e você fala uma meia-verdade. E uma meia-verdade é verdade ou é mentira? Quando chega, ele fez um trato com a esposa, porque trato com a esposa, alguns são bons, mas alguns são comprometedores. Ele diz: olha, você é muito bonita. Eu imagino, acho que ele não era tão bonito assim, vamos dizer. Ele diz: você é muito bonita. Chegando lá, o costume é que as mulheres bonitas que chegam, Faraó leva para ser esposa. O meu medo não é esse. Veja que ele não estava com medo de colocar a honra da esposa para ele. O medo era livrar a sua própria pele. Ele diz: vai que eles resolvam me matar e pronto. Então, ok. Chegou lá, feito. Porém, aquele que tem uma aliança com Deus, aonde ele está, há algo de Deus lhe acompanhando. E quando ele chegou lá, mesmo diante da mentira, aquela mulher vai para o harém de Faraó. E ele começa, tinha pão, tinha tudo, tinha bênção. A necessidade suprida, e diz: aqui eu estou tranquilo. Mas Deus tinha chamado ele para o Egito ou para Betel? Para Betel. Nós temos que estar no lugar aonde Deus nos chamou. Mesmo que nesse momento não seja lugar de fartura, mas o Deus que supre toda a necessidade, Ele fará com que você esteja no lugar, no centro da vontade dEle, seja o lugar de fartura.
Vou resumir aqui, passou os dias, uma praga veio sobre Faraó, sobre a casa. E a pior coisa para alguém que mantém comunhão com Deus é ser chamada a atenção pelo ímpio. E de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, alguém olha para você em alguma atitude diferente, de que eles não servem, mas sabe o que é servir a Deus, sabe o que é se comportar na presença, e eles então dizem, olha assim, mas você não é crente? O faraó chama e diz, por que você fez isto? Que palavra dura, de um homem sem nenhum temor a Deus, orientado por tantas outras idolatrias, diz, por que você fez isso? Porque você não falou a verdade. Resumindo, Abraão sai dali abençoado, quando chega lá, volta para o seu lugar. Eu imagino como todos nós, quando derrapamos em alguma situação com Deus, você vem para um lugar desse dizendo, e agora? Como é que faz aquela situação? Eu estou vivo, mas chega o momento da comunhão. Chegou o momento da comunhão com Deus, não era ceia. E eu vou aqui resumir. O Senhor olha para Abraão, diz, Abraão, você foi lá no Egito, você fez isso, vou resumir por causa do tempo. Você fez isso, mas tem uma coisa, fui eu que te tirei lá de Ur. Ou seja, eu sei tudo que você fez. Porém aqui eu vou renovar a minha aliança com você. Ali houve um quebrantamento. Ali houve uma mudança. O texto não diz esta clareza, mas Deus ele não faz as coisas sem arrependimento, mesmo no Antigo Testamento. E dali então, novamente Abraão começa a olhar e ver o horizonte. Ver o Senhor dizendo, olha para cima, conta as estrelas se você pode. Assim será a sua descendência. Deus mais uma vez renova. Mas o que me trouxe o texto nessa leitura da tarde é que Deus diz, fui eu. E nós começamos analisando aqui a ceia e o coração. E quando chegamos para esse lugar, nós vamos dizer, Senhor, e agora? Eu não vim para essa ceia perfeita. O Senhor olha em nós e diz, mas fui eu que te tirei. Fui eu que te salvei. Eu já sabia que você não era perfeito. Eu já sabia que você ainda não está completo. Eu já sabia como é que você está hoje. Hoje, dia 6 de fevereiro, eu já sabia como você estaria dia 6 de fevereiro, às 20 horas. Exemplo, eu já sabia, mas fui eu que te tirei. Você está aqui, aleluia, talvez querendo analisar essa situação, olhando para o seu texto que diz examinai, você perguntando para si, porque o texto nos traz isso, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou tratar os meus conflitos internos? Porque quando o texto diz examinar, vocês sabem o que é examinar. Quem trabalha em laboratórios, você pega uma amostra e você olhar os mínimos detalhes, as partículas. Você vê a profundidade. O texto está dizendo que tomar a ceia não é apenas comer o pão. Não é apenas tomar o suco. Porque a igreja de Corinto, a igreja que tinha os dons espirituais, e eles se ufonaram, dizer, temos todos os dons. Estavam pensando que a ceia era uma refeição normal. Paulo disse, não. Isso aqui não foi criado, não é uma festa da igreja, não. Quem estabeleceu e instituiu foi Jesus, quando ele pegou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Vocês não podem fazer isso de qualquer maneira. E quando você olha o texto,
É bem o que o pastor disse no início de culto. Era questão de relacionamento. Olha o capítulo 11, ele estava tratando da mulher, a questão de uso e costume, a questão do papel da mulher ser igual ao homem, ser inferior. E o texto diz, não, homem e mulher são iguais perante o Senhor. Essa questão de igualdade, e alguns costumes, e algumas comidas. E de repente eles colocam a ceia em todo esse contexto. Paulo diz, não, isso é um memorial. Isso é uma ordenança, e não fui eu, Paulo, foi Jesus que estabeleceu, quando ele disse, esse é o meu corpo. Quando nós pegarmos o pão, não é apenas a ceia desse mês, é nós fazermos exame, Senhor, eu posso, eu estou preparado, encerrando. Qual é o critério, então? João nos dá esse critério. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mais do que isso, e nos purificar. E nos purificar de toda, não é de uma. Mas precisa nós entendermos que nós não viemos aqui por religiosidade. É o que eu falei para a ovelhinha de manhã. Mas eu já alguma vez eu fui na igreja, dizendo, eu não vim falar de religião, eu vim falar de relacionamento. E relacionamento é isso, dei vários exemplos. É você saber o coração do outro, é saber o que um pensa do outro, que um sabe sobre o outro. E o Senhor, através de João, disse, confessar os nossos pecados. Que pecados são esses? Eu sei que hoje não é um culto de ensino, tem um nobre pastor que ensina, mas é Santa Ceia, e eu não poderia deixar de tocar nesse assunto em um momento tão memorável. Que esse pecado, como nós analisarmos isso? Que às vezes nós fazemos um critério, pecadão. Qual pecadão? É roubar, é adulterar, isso, assassinar, e assim por diante. E as pessoas dizem, não, eu não mato e não roubo, eu tenho quase que direito ao céu. E quando você olha na Bíblia, que um dos pecados que o Senhor abomina, é aquele que semeia contenda. Espera aí, o Senhor coloca o adultério, esse outros e tal, e o roubo e tal, no mesmo. Porque as pessoas não conseguem entender que quando você semeia contenda, você pode matar o outro, você pode ser assassino do outro. E a Bíblia diz que aquele que não ama ao seu irmão, ele é um... O quê? Isso não é forte demais? Ele é um homicida. Mas neste momento, se o pastor me permitir colocar a igreja em pé um momento, é possível vocês colocarem em pé? Eu sei que é um momento de silêncio absoluto. Para aqueles que estão em comunhão, para aqueles que estão bem, o coração está em paz. Nós estamos falando para aqueles que o coração está em conflito. Que chega nesse momento da ceia, a pessoa diz, e agora eu participo ou não participo? Porque nós temos a mente de Cristo. E que classificação eu vou fazer? E a gente faz essa classificação grosseira e diz, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Mas se eu agir assim, aí vem Gálatas, através de Paulo, Gálatas 5, e ele mostra então, obra da carne e fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é gozo, paz,
longanimidade, mansidão, temperança. São essas coisas lindas da comunhão. Enquanto que a obra da carne é porfia, é ira, é briga, contenda, mágoa, rancor, tudo aquilo que fere por dentro. E se tem uma coisa mais difícil, quando a gente vem para a ceia, é quando por dentro está ferido, ou que nós ferimos, ou que nós somos feridos. Porque tem essa dualidade verdadeira. Eu fiz porque a pessoa mereceu. Mas quando eu olho a palavra, Jesus disse, se eu vier a esse altar, trazer a minha oferta, que a oferta aqui não vou entrar em detalhe, e eu lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu vou lá, reconcilio com ele, aí eu venho. Se a oferta é assim, imagine a ceia. Então esse momento de quebrantamento, esse momento de análise, e eu quero te convidar para que nesse momento, eu sei que houve uma grande alegria, uma grande manifestação do Espírito Santo enquanto cantávamos, mas agora é o momento da palavra, é a palavra, não é o pastor José Neto, é a palavra que diz, examine-se pois, examine-se pois, examine-se pois. Mas mesmo que o nosso coração, e o que Deus vai pensar? Ele vai dizer, foi eu que te chamei. Eu conheço tudo a seu respeito. Eu sei tudo que está passando. Qual é a atitude que você vai tomar? Porque num ambiente desse, em que muitos ouvem a palavra, quantas vezes são ministradas, eu entendi o quanto esse pastor é zeloso pela palavra. Há pessoas que saem daqui totalmente transformadas e abençoadas. E há outras pessoas que estão sujeitos a saírem do mesmo jeito. Porque qual é a diferença? Quando a gente ouve a palavra, é a atitude que a gente toma. E a nossa atitude nesta noite é igual João diz, se confessar, não tem outro caminho. Querer participar da ceia, nós queremos estar em comunhão, mas só tem um caminho, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fica esta palavra de reflexão para o seu coração, nesse momento desse banquete tão especial. E às vezes eu fico pensando mesmo, diante de toda essa graça derramada em nosso coração, eu fico pensando, mas ainda, Senhor, tudo que eu puder fazer, ainda é pouco para que eu me ache digno. Ele olha para mim e diz, não é por causa da sua dignidade, são os méritos da cruz, que são creditados ao seu favor, a partir desse momento que você crê. Então nesse momento, os méritos de Cristo são creditados ao nosso favor, de tal forma que a hora que pegarmos o pão e o cálice, nós possamos dizer, Senhor, memória do Senhor, e nós fazermos isso com a leveza tão grande. Sabe qual é o termômetro dessa leveza? O amor. O termômetro dessa leveza é o amor. E todas as vezes que nós rompemos essa realidade com amor a Cristo, nós temos dificuldade, mas essa é a nossa base, é o amor. Estamos ligados, reconhecemos o amor dele, por amor ele deu o seu filho. Eu crendo nesse sacrifício, eu então reconheço, e agora por amor, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não as faço, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. E ele me constrange a andar numa vida santa, reta, e crescendo em graça, e crescendo em conhecimento, para ser grande, não, para ser bênção para aquele que vem nos pedir.
a razão da esperança que é em nós. É por isso que quando alguém nos aborda, o que nós vamos dizer? O Senhor fez na minha vida, o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o Senhor me transformou. Eu era, como diz Paulo, era isso, era aquilo outro, o tempo não permite. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido purificados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Se você puder colocar a mão assim no seu coração, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa ministração da Tua palavra. Nós temos, Senhor, sempre teremos dificuldades para analisarmos, Senhor, fazer um retrato de nós mesmos, uma Senhor, avaliação, porque nós estamos sujeitos a pegar, Senhor, padrões e princípios humanos, mas a Tua palavra nos dá o padrão correto. O nosso coração não pode nos acusar nesse momento. Assim, Senhor, como Davi, quando ele chegou à Tua presença, ele pediu: limpa-me, limpa-me, lava-me, ficarei mais alvo, ficarei mais puro. E ele entendeu, se esse processo não ocorresse, Senhor, ele poderia estar rompido da comunhão. E ele diz: não lances e fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. E eu peço neste momento, Senhor, em que a igreja se coloca diante de Ti, querido Espírito Santo, podes nos avaliar nesse exame, nessa autoavaliação, e que o Senhor possa nos agraciar nesta noite, que quando tomarmos do pão e do cálice possamos entender mais uma vez que foi o Senhor que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. A minha gratidão por vocês terem estado tão atentos. E eu tenho dificuldade de, num momento desse, não trazer a não ser uma palavra pastoral. Que quando nós sairmos aqui, saiamos todos edificados para a vida e não para a condenação, para a vitória, para a conquista, para o milagre. E aquelas coisas que às vezes permeiam o nosso coração. Sabe aquela mágoa? Eu tenho 2 minutos, não, já terminou. Aquele reloginho, ele estava me abençoando, já acabou comigo. Então, só aqui no tempo de prorrogação, que nesse momento, aquelas coisas que às vezes não estão bem diante de nós e nós vamos adiando, que seja resolvido agora. Seja resolvido agora. A graça do Senhor está aqui abundante para a sua vida, para o seu coração. Às vezes nós vamos adiando. Diz um amigo, pastor, que adiar as coisas é semelhante a você apertar um parafuso com a faca. Nunca fica bom. Sempre vai soltar. Você pensa que está resolvido, não está, porque você usou a ferramenta errada. E às vezes nós usamos a ferramenta errada para resolver problema sério. Isso ocorreu rapidinho na vida de Jacó. Ele foi e passou o tempo, mas tempo não promove reconciliação. O que promove reconciliação é a aproximação e o pedido de reconciliação. Ele volta, porque Deus disse: volta lá para onde? Para Betel. Mais uma vez Betel está na estrada. Voltar no contexto, ele volta, rico, poderoso, mulher, filhos, gado, aquela coisa toda. Ele se lembra: Esaú está me esperando. Vou ter que resolver o problema com Esaú. As nossas alianças com Deus, elas só ocorrem quando nós resolvemos as nossas pendências com os Esaú que fica para trás. O tempo não apaga, mas é a coragem de enfrentar e dizer: eu vou, mesmo que seja para morrer, mas eu vou cara a cara e dizer: perdoa, meu irmão,
Perdoa, meu irmão. Perdoa, Senhor. Porque a graça é relacionamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Sejam abençoados na comunhão nessa noite, em nome de Jesus. Amém?